sobre a questão do racismo no futebol, porque, na verdade é tipo escola, né? Então, o racismo que se manifesta no futebol, porque é um racismo que se manifesta no conjunto da sociedade. E do caso mais especificamente, do que vem acontecendo na Europa, mas também que vem acontecendo em outros países, como aqui da América Latina também, ele tem a ver com uma coisa, na nossa opinião, que ele tem a ver com a decadência do capitalismo. Então, à medida que o capitalismo está vivendo a maior crise desde 1929, e atenção, a crise de 1929 deu nazismo, deu fascismo e deu a Segunda Guerra Mundial. Então, tem um crescimento muito grande. O que a ultradireita está fazendo, por exemplo, na Europa? Tenta jogar a responsabilidade da destruição dos direitos, do desemprego, etc., do proletariado branco daquele país nos refugiados e nos imigrantes. A desestruturação das famílias, eles responsabilizam o casamento homoafetivo ou as leis de proteção à mulher contra a violência machista. Então, eles tentam, o máximo possível, tirar o foco da decadência, da podridão que é esse sistema capitalista e jogar na estrutura dos indivíduos. Parece que é um problema dos indivíduos. Ao mesmo tempo que negam as opressões. Como o Bolsonaro fez aqui. Quando teve o assassinato de João Alberto no estacionamento do Carrefour, que o Alice já citou aí, e foram entrevistar o Mourão sobre isso, o Mourão falou que aqui não existe racismo. Isso ali foi excesso dos seguranças. O racismo é um problema dos Estados Unidos. Então, ao mesmo tempo que nega as opressões, tenta canalizar para esses grupos oprimidos um problema que está na estrutura do capitalismo. É muito importante a gente ter isso em mente. O Bolsonaro utilizou muito isso aqui no Brasil. Então, o problema da decadência do Brasil, da fome, não está na recolonização do Brasil, não está na reversão colonial, está no fato de ter muita terra para o índio. Então, tem que passar por cima. O que vinha em curso aí é a questão da tentativa de genocídio com os Yanomamis. Então, aquilo que o Vinícius Júnior sofreu, ele tem a ver com isso, com esse crescimento da ultradireita no mundo, e tem acontecido aqui também. Sobre as políticas públicas, políticas raciais, tudo que tem aí é conquista do movimento negro, mas são conquistas parciais. Tá? Porque você adquirir o direito de igualdade jurídica não significa que você adquire o direito de igualdade social. O Lênin, na polêmica que ele tinha com a Rosa Luxemburgo, em função de uma posição sectária que Rosa Luxemburgo tinha em relação aos problemas das opressões, porque ela dizia o quê? De fato, são demandas democráticas, são policlassistas, e por ser democráticas e policlassistas, ela achava que era uma coisa que tinha que ficar para depois da Revolução. E o Lênin dizia não. O Lênin dizia, inclusive, que era o seguinte: além de outros fatores, a importância da luta por direitos, ela tem uma importância muito grande, porque à medida que os grupos oprimidos da classe trabalhadora vão adquirindo direito e percebem que a sua vida não mudou, eles vão chegar à conclusão de que o problema não estava na ausência de direito, mas na existência do capitalismo. É o que se tem nos Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos tinha um regime odioso de segregação racial. Mas mesmo depois da queda do Jim Crow, que foi uma vitória tremenda do movimento negro dos Estados Unidos, a situação do negro nos Estados Unidos, sobretudo da classe operária negra, do proletariado negro, piorou. A nossa hipótese é que a explosão que teve em 2020 nos Estados Unidos, ele é produto disso também. Nós elegemos um presidente negro da potência mais importante do mundo. Como é que não mudou a situação aqui embaixo? É porque o problema não estava na ausência de negros, não estava na ausência de representatividade, que a gente defende também, mas estava na existência do capitalismo. E essa rebelião que teve nos Estados Unidos, ela foi menos policlassista e mais plurirracial. Por isso que ela foi uma ameaça e que foi, infelizmente, canalizado para dentro da institucionalidade, com a eleição do Biden, que tinha como vice a Kamala Harris, né, que pegou um movimento extremamente rico das ruas e canalizou para dentro da institucionalidade. Então, eu acho isso aí. E aí pego a questão da política de reparações históricas novamente. Por exemplo, o que está acontecendo agora com os povos indígenas? A votação do novo marco, do marco temporal. Aquilo ali é um ataque tremendo da bancada ruralista em relação aos povos indígenas, mas com um aval, inclusive, qual foi a postura que teve o governo Lula-Alckmin? Foi de liberar a votação. Ali era o seguinte: aqui tem que votar com o governo, entendeu? Inclusive, não sinaliza vetar.
o marco temporal, assim como foi um ataque também a questão do novo arcabouço fiscal. Demarcação dos territórios indígenas, ela é parte da política de reparações históricas. Qual é a essência da política de reparações históricas? É que a própria burguesia reconhece que a escravidão foi o maior crime da história da humanidade. Alguém já postou aqui que os indígenas também foram escravizados antes dos africanos, e é verdade isso. Foram mais de 50 milhões de indígenas que foram exterminados em pouco mais de 100 anos, desde a chegada de Colombo aqui. E se a burguesia reconhece que ela cometeu esse crime, tem que pagar pelo crime que cometeu, que é a política de reparações históricas, que tem a ver com a titulação das terras de remanescentes de quilombo, tem a ver com a demarcação dos territórios indígenas e uma série de outras demandas que está colocado para nós. Mas o que está acontecendo no Brasil é o inverso. O novo marco temporal é uma política genocida, é para o avanço do agronegócio, das mineradoras, das madeireiras, em direção às terras indígenas, e que tem a ver também com a Amazônia. Parte do meio ambiente que está preservado ainda no Brasil, 83% estão dentro dos territórios indígenas e territórios quilombolas. Então, essa política é necessária a gente resgatar. O que tem aí é muito pouco, mas é muito importante a gente resgatar essa plataforma da política de reparações históricas. E amanhã vai ter ato, e só para concluir, e é muito ruim parte das organizações da esquerda brasileira e das centrais sindicais não está convocando para um ato contra tanto o arcabouço fiscal quanto o marco temporal, que, combinando os dois, são genocidas.